Há momentos na vida em que nossas forças parecem se esgotar silenciosamente, não diante de uma grande queda, mas no acúmulo de dias em que nada muda. É nesse lugar profundo de espera, onde a alma se pergunta se Deus ainda está atento, que muitas orações morrem antes mesmo de serem pronunciadas. A história de Ana surge exatamente nesse território. Ela não era incrédula, não estava distante do templo, mas carregava uma dor silenciosa que poucos viam e menos ainda compreendiam. E ainda assim, em vez de se afastar, ela decidiu se aproximar. Em vez de se endurecer, se derramou. Em vez de exigir, se rendeu. A oração de Ana não foi bonita aos ouvidos humanos. Foi intensa, crua, transparente. E Deus respondeu não apenas ao seu pedido, mas à postura do seu coração. Porque o céu não se move por orações perfeitas, mas por corações verdadeiramente rendidos. Ana não apenas orou por um milagre, ela orou disposta a devolver o próprio milagre a Deus. E é exatamente isso que distingue a oração que toca o trono da oração, que apenas alivia a emoção. A oração que reconhece que Deus não é meio para um fim, Ele é o fim. Se hoje você carrega algo que ainda não se cumpriu, um pedido que já cansou sua alma, um clamor que só você entende, permaneça. Há um propósito divino até na espera. Permanecer na presença é sempre mais poderoso do que conquistar uma resposta rápida. Por isso, fique comigo até o final desta oração. Deus pode reescrever histórias no exato lugar onde muitos desistiriam. Quando olhamos para a vida de Ana, percebemos algo que muitas vezes ignoramos em nossos momentos de oração. Ela não buscou apenas uma solução para seu sofrimento. Ela buscou a presença daquele que é a solução. Sua oração não começou implorando por Samuel. Ela começou se rendendo diante de Deus. Antes de pedir, ela se derramou. Antes de suplicar, ela se esvaziou. E é por isso que sua oração foi tão poderosa, porque mais do que tentar convencer Deus a agir, ela estava se posicionando para ser moldada por Ele. Há uma diferença profunda entre orar pedindo apenas alívio e orar buscando transformação. A primeira é uma oração que tenta mudar as circunstâncias. A segunda é a oração que permite que Deus mude quem nós somos diante delas. E é exatamente essa a postura que vemos na vida de Ana. Ela não queria apenas um filho, ela queria honrar a Deus com a sua história, acontecesse o que acontecesse. Sua dor se transformou em adoração, antes mesmo que sua situação mudasse. Sua rendição veio antes da resposta. E esse é um princípio que traz poder para a alma. Deus sempre visita a terra, que é regada com lágrimas de entrega. Muitos hoje estão cansados, não apenas pela espera em si, mas por esperarem com o coração agitado, tentando controlar o tempo, a resposta, o caminho. E Deus sussurra: antes de te dar algo, eu quero te alinhar. Nem toda demora é ausência. Muitas vezes é preparação. Deus não está apenas interessado no que você quer. Ele está interessado em quem você se tornará ao receber. Ele não quer apenas responder sua oração. Ele quer transformar sua identidade através dela. Por isso, antes de pedirmos, vamos nos posicionar. Mais do que buscar uma resposta, vamos buscar aquele que é a resposta. É aí que o céu se abre. Há um detalhe impressionante na história de Ana, que muitos passam despercebidos. Ela se levantou do lugar de oração com o semblante transformado antes mesmo de engravidar. A Bíblia diz claramente que, após orar, seu rosto já não era mais triste. 1 Samuel 1:18. Ou seja, a mudança começou dentro antes de ser vista fora. Ela não esperou o milagre acontecer para sentir paz. Ela encontrou paz porque confiou na fidelidade de Deus mais do que nas circunstâncias ao redor. Essa é uma das marcas mais lindas da verdadeira fé. Ela antecipa a alegria da resposta, porque confia no caráter de quem está ouvindo.
Fé não é ignorar a dor, nem fingir que nada está acontecendo. Fé é ter plena consciência da realidade e, ainda assim, escolher crer que Deus é maior. Fé autêntica não nasce do que vemos, nasce do que sabemos. Sabemos que Ele é fiel, sabemos que Ele não mente, sabemos que Ele cumpre o que promete, e é por isso que podemos descansar antes do milagre chegar. Talvez você esteja orando há muito tempo e ainda não viu nada mudar. Talvez ainda existam dias escuros, silenciosos, aparentemente sem respostas. Mas escute bem, o tempo de espera não é um tempo vazio. É um tempo santo, onde Deus fortalece o invisível. Em meio à demora, Ele está construindo raízes. Em meio ao silêncio, Ele está organizando caminhos. E nesse terreno onde nada parece florescer, Ele está forjando um tipo de fé que não depende das circunstâncias para permanecer firme. É por isso que hoje, antes de pedirmos qualquer coisa, convido você a fazer o mesmo que Ana fez, entregar o peso e se levantar com esperança. Você pode ainda não ver a resposta, mas pode, pela fé, vestir a paz que vem daquele que prometeu. Uma das atitudes mais profundas e poderosas de Ana não foi apenas pedir um filho, foi entregar a Deus aquilo que ela mais desejava antes mesmo de receber. Ela disse: Senhor, se me deres um filho, eu o devolverei para ti. Isso não é fácil de entender à primeira vista, porque contraria nossa lógica natural. Quando desejamos algo intensamente, nossa tendência é agarrar, proteger, segurar com força. Mas Ana fez o oposto. Ela adorou antes de possuir e decidiu dedicar antes de desfrutar. Essa postura revela uma fé madura, não centrada no presente, mas no propósito. Ana não queria apenas receber, ela queria glorificar. Sua oração não dizia, me dá para que eu seja feliz, mas me dá para que tua vontade se cumpra em mim. E é nesse tipo de entrega que o céu se move com poder, porque Deus não resiste à oração que vem com rendição. Ele não ignora corações que não apenas pedem, mas se dispõem a devolver. Talvez esse seja o chamado de Deus para você hoje. Não apenas orar por algo, mas entregar o resultado. Não apenas clamar por uma resposta, mas confiar no propósito. Há portas que só se abrem quando deixamos de tentar controlar. Há milagres que só acontecem quando soltamos a ansiedade e dizemos do fundo da alma, Senhor, cumpra-se em minha vida tua vontade e não a minha. Porque Deus não divide sua glória com a autopreservação, mas honra completamente os que se entregam. Quando soltamos o como, o quando e o porquê, abrimos espaço para Ele agir do jeito mais perfeito, no tempo mais preciso, com resultados muito maiores do que poderíamos imaginar. Após derramar sua alma diante de Deus, algo extraordinário aconteceu com Ana. A Bíblia diz que seu semblante já não era mais o mesmo, 1 Samuel 1,18. Curiosamente, ela ainda não tinha recebido a resposta. O milagre ainda não havia chegado, mas algo dentro dela mudou. A fé verdadeira faz isso, transforma antes de resolver. Ela foi embora com paz, não porque viu a promessa, mas porque confiou no caráter de quem prometeu. É nesse ponto que muitos desistem, porque querem sentir depois que Deus agir. Ana experimentou o contrário. Ela descansou antes de ver. E quando a alma descansa, o céu se move. O texto diz, e o Senhor se lembrou dela. Não porque ele tivesse esquecido, mas porque chegou o tempo do cumprimento divino. Deus não se atrasa, Deus não ignora, Deus apenas trabalha em um tempo diferente, aquele que prepara não apenas o milagre, mas também o coração para recebê-lo. E quando Samuel nasceu, Ana fez exatamente o que prometeu, devolveu ao Senhor. E o que Deus fez? Deu a ela outros filhos, multiplicou o que ela entregou. O segredo está sempre nisso. Tudo que colocamos no altar, Deus transforma, multiplica e eterniza.
Nada que é entregue a Ele é perdido. Tudo o que tentamos segurar tem prazo, mas tudo o que confiamos a Ele se torna eterno. Se você está esperando, combate a ansiedade com esta verdade. O silêncio de Deus nunca significa esquecimento, significa preparação. Há histórias que Ele está escrevendo que você ainda não vê. Há portas que Ele está alinhando nos bastidores. Ele se lembra, Ele honra, Ele exalta no tempo perfeito. Sua parte é permanecer crendo, mesmo antes de ver. Vamos orar juntos. Senhor Deus, hoje eu me coloco diante da Tua presença com o mesmo coração que Ana teve. Eu entrego a Ti minhas angústias, meus medos, meus sonhos e tudo aquilo que ainda não entendo. Que minha confiança esteja mais na Tua fidelidade do que nas circunstâncias ao meu redor. Ensina-me a descansar antes de ver, a confiar antes de receber e a Te adorar não apenas na vitória, mas também no processo. Purifica meu coração de toda ansiedade e incredulidade. Que minha alma encontre descanso somente em Ti. Se for da Tua vontade, realiza o milagre que tanto espero. Mas antes disso, realiza em mim o Teu propósito. Que nada em minha vida seja maior do que Teu amor, Tua presença e Tua vontade. Assim como Ana, eu declaro: meu coração se alegra no Senhor. No Senhor se exalta a minha força. Porque eu creio, Tu és fiel, mesmo quando não vejo. Tu agindo, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se esta oração falou com você, permaneça firme. Deus não te esqueceu. O silêncio dele nunca é ausência, é preparação. Ainda há respostas sendo alinhadas, cenários sendo mudados e promessas sendo costuradas por mãos invisíveis. Se essa palavra tocou seu coração, curta este vídeo agora, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus, para declarar sua fé. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias oramos juntos aqui. E compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Você pode ser instrumento de resposta para outra pessoa.